Oi pessoal, hoje a gente vai trocar uma ideia com um convidado super especial aqui no canal, que é o professor da Faculdade de Direito e Ciências do Estado da UFMG, Gustavo Seferian, onde a gente vai trocar uma ideia a respeito de um grande revolucionário aí do século XX, cuja atuação foi importante não apenas para os desdobramentos do que foi a Revolução Russa ali no período entre 1905 e 1917, assim como também desenvolveu uma teoria que foi fundamental aí, que é a referência para várias tradições do marxismo, que foi a teoria da revolução permanente. É isso mesmo, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a trajetória do revolucionário Leon Trotsky. Então, pessoal, no vídeo do Na Raiz de hoje, eu estou com um convidado super especial e que a gente vai falar sobre um tema muito interessante, um tema, inclusive, que tem gerado muitas discussões nas redes sociais, a galera que se interessa por estudar sobre marxismo, que se interessa em estudar sobre revolução, sempre entra nesses temas, e por isso que eu estive pensando como que é interessante a gente trazer esse tipo de debate com propriedade, com qualidade aí, dentro dos espaços de comunicação que a gente ocupa nas redes sociais, e aqui no canal é um lugar onde eu acho que é muito interessante da gente desenvolver isso. E hoje, a ideia do vídeo é falar um pouco sobre tanto a trajetória como também o papel e contribuições que um militante revolucionário marxista desempenhou aí no século XX, que foi o Leon Trotsky. Para quem não conhece, vai conhecer um pouco mais sobre ele aqui hoje, nesse vídeo, e também trabalhar com o desenvolvimento de uma teoria que foi fundamental aí na trajetória dele, que foi a teoria da revolução permanente. E para poder falar sobre toda essa trajetória e essas contribuições que o Trotsky ele trouxe para a teoria marxista, eu trouxe aqui um amigo, um professor, um militante, inclusive, que eu me referencio muito nesse debate, que é o Gustavo Seferian, e que eu prefiro que ele mesmo se apresente, e aí por isso eu vou dar essa abertura aí para ele poder falar um pouco mais sobre ele antes de qualquer coisa. Olá a todas e todos, eu queria de início agradecer ao Roju e ao canal Na Raiz em poder estar aqui discutindo com vocês. Eu peço de antemão desculpas por eventual quebra na forma, é a minha primeira experiência fazendo um vídeo para o YouTube aberto, né? Eu agora, nesses processos de ensino online, tenho gravado muitas videoaulas, mas elas são ali reservadas para as e os estudantes da universidade. Mas só para me apresentar, como o Roju colocou, me chamo Gustavo Seferian, eu sou natural de Osasco, eu estou em Minas Gerais há alguns anos, nesse momento, né, já há algo como 1 ano e meio, sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais, nos cursos de Direito e Ciências do Estado, na graduação e pós-graduação. Militante da insurgência e da construção do UNDES, né, o nosso Sindicato Nacional de Docentes do Ensino Superior, desde a sua base, construído desde perspectivas de princípio, de autonomia, de independência. É isso aí. Então, Gustavo, valeu aí pela sua apresentação. É um prazer, eu me sinto honrado mesmo por estar com você participando aqui do meu canal. Eu já estava pensando em trazer você para a gente fazer um debate sobre alguma coisa referente a essa área e a essa tradição que a gente tem em comum. E aí eu achei esse tema muito pertinente, principalmente porque quem acompanha o Twitter tem visto vários debates a respeito disso, e eu acho que, por mais que muitas vezes as pessoas falem que a esquerda está muito presa nesse debate sobre Trotsky, Stalin e não sei o que mais, eu acho que a gente não deve deixar de debater esses temas, mas sempre debatendo com o pé no chão, sempre debatendo com um olhar, inclusive, rígido sobre o que foram esses processos, com seus acúmulos, com as suas contribuições, as suas contradições, e a gente avançar, inclusive, para a gente superar o que foram os erros, né? E acentuar o que foram os acertos que a gente pode tomar de todas essas experiências. Então, a ideia é realmente trazer esse debate com qualidade. E, para começar, eu queria que você comentasse um pouco para a gente, até para quem não conhece, quem foi essa figura do Leon Trotsky, para se localizar mesmo, né? Quem foi essa pessoa? Quem foi a pessoa do Leon Trotsky? Qual foi a trajetória desse militante?
como que ele tinha uma relação ali com o Lenin, que também era uma relação que nem sempre era de flores, né? Eles tinham suas divergências. Qual foi o papel, inclusive, importante que ele desempenhou no contexto da Revolução Russa? Enfim, fala um pouco da trajetória dele, que eu acho que é importante para a gente entender que figura foi essa, que foi o Leon Trotsky. Maravilha, Roju. Então, o Trotsky, por certo, foi um dos grandes nomes do marxismo em tempos em que a política se colocava indissociavelmente ligada aos formuladores teóricos dessa tradição, né? Infelizmente, aí me amparo fundamentalmente no Perry Anderson, por toda uma série de determinações, o desdobramento da afirmação do marxismo, sobretudo do marxismo ocidental, levou a esse encastelamento em formulações teórico-acadêmicas e um distanciamento entre teoria e prática, algo que me parece, ao menos desde da tese 11 sobre Feuerbach, ser uma preocupação fundamental a todos e todas que se reivindicam marxistas. O Trotsky, ele nasceu no seio de uma família judaica, que não era praticante, muito embora a mãe dele participasse de comemorações, datas festivas judaicas, né, mas não era uma família propriamente praticante do judaísmo, o que coloca ele num bojo de outras tantas trajetórias, né, de grandes marxistas, o Marx, inclusive, né, que era de família judaica, que negou o judaísmo, inclusive por envolvimento com o serviço público na Alemanha, né, Rosa Luxemburgo, entre outras tantas figuras, né, Trotsky também vem desse seio. Mais especificamente na região que hoje se conforma a Ucrânia. Ele nasceu, né, Lev Dadovich Bronstein, né? Ele não tinha essa alcunha, né, Leon Trotsky, tal qual hoje se eternizou, vindo a assumir esse nome, né, depois dos tempos de militância, depois de vir a ser encarcerado, preso político, ele que acabou assumindo esse codinome para si. Ele teve uma trajetória inicial de vida que foi bastante brilhante, não foi atravessado pela política desde a sua tenridade. Suas preocupações sociais elas despontam sobretudo em meados da sua adolescência, né? Então ele passa a ter ali um envolvimento propriamente militante, não tardio jamais, né, sobretudo comparado com o que é uma normalidade em nossos tempos, mas que o faz se engajar de uma forma um pouco mais ativa nos fins do século XIX e inícios do século XX, né? Ele tem um papel que ele é muito importante na construção da social-democracia russa, assim como outras tantas grandes figuras, né? A gente, né, pensando virado do século XIX para o século XX, a social-democracia alemã, ela assume um papel que quase ofusca nossos olhos, mas ele constrói, né, a social-democracia russa, junto com outras tantas figuras, vai ter um papel relevantíssimo na Revolução Russa de 1905, na sua militância nesse processo e no que é a construção inicial dos soviets, né, vai levá-lo inclusive à prisão. Grande parte das reflexões que ele vai elaborar acerca do desenvolvimento desigual e combinado e da revolução permanente derivam justamente das suas avaliações desse processo da Revolução de 1905. Ele como vez por outra aparece como uma disposição para desmerecê-lo ou colocá-lo num lugar de menor importância política. No bojo do Congresso do Partido Social Democrata dos Operários na Rússia, de 1903,
ele vai tomar parte do menchevismo, né? O partido ele se biparte entre os bolcheviques e os mencheviques, ele assume parte no menchevismo e no cerne dessas tensões, que elas são inerentes à vida política, é que vão, vamos dizer assim, despontar as maiores tensões entre Lenin e Trotsky, né? As suas principais divergências para análise, sobretudo, da conjuntura, do que seria o fazer revolucionário e, propriamente, o modo como as organizações políticas deveriam se combinar, aliar, conciliar na intervenção na realidade russa. Isso tanto nos períodos em que esteve Trotsky na Rússia, quanto também nos períodos de exílio, né? Já que ele viveu, antes mesmo do que foi a ascensão do stalinismo, diversos anos no exílio. E ele vai retornar à Rússia, né, desse período de exílio, fundamentalmente no curso da Revolução de 1917. Nesse processo ele vai tomar parte não só da militância orgânica do processo revolucionário, mas aderirá ao bolchevismo, né, ao Partido Bolchevique nesse interstício. Ele vai assumir a liderança do Soviet de Petrogrado, que era o mais relevante e o epicentro, né? Petrogrado era o epicentro da Revolução Russa de 1917, e dali em diante vai ter toda uma série de papéis que eles não são só institucionais, mas político-militares no governo revolucionário pós-outubro, né? Primeiro, como comissário do povo para assuntos estrangeiros, internacionais, tendo um papel ali decisivo na assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, que põe fim à participação russa na Primeira Guerra Mundial, e a gente deve lembrar que na tríptica palavra de ordem cunhada por Lenin e que serve de importante indutora para a Revolução Russa, né? O pão, paz e terra, né? A paz, né? Era um grande clamor da população russa que estava vivendo todos os seus flagelos naquela segunda metade da década de 10. Então, o Tratado de Brest-Litovsk, apesar de todos os pesares, acabou cumprindo um papel importante. E depois disso, Trotsky foi responsável por erigir o Exército Vermelho, tendo ali um desfecho triunfante no que foi a contenção da contra-revolução, no processo da Guerra Civil russa contra os exércitos brancos, né? Não sem erros, não sem ter cometido tropeços. Eu tenho leituras muito particulares sobre Kronstadt, a repressão do exército maquinovista, mas é fundamental a gente ter em conta que ele cumpriu um papel que ele foi muito relevante nesse período, né? Os dissensos de acordos com Lenin, eles pululam, né, nesse período, próprios do que são as disposições de se colocar ao mundo e se disputar a política, né? É claro que esses acordos e dissensos, eles mais enriquecem, eles mais contribuem para o que é o conjunto das formulações e incisões práticas do Partido Bolchevique do que propriamente o seu contrário. E para só fechar aqui, não ficar me alongando demais, a vida do Trotsky depois da morte de Lenin, né, já que o Roju trouxe essa questão do Lenin como um demarcador relevante, ela também é muito afetada, e ela é muito afetada justamente acerca do que são as disputas acerca do rumo da Revolução Russa, né? E a gente tem, com a morte de Lenin, anos depois, sobretudo uma prevalência do que são projetos que acabam desembocando em uma contra-revolução burocrática na União Soviética, que tem, né, no stalinismo a sua expressão fundamental, que vão levar não só a se reconhecer uma derrota política
do Trotsky no bojo do Partido Comunista da União Soviética, como também toda uma série de consequências que são das mais nefastas, né? Não só no seu silenciamento, na destruição da oposição de esquerda, no seu exílio, de início em Alma-Ata, depois na Turquia, depois na França, depois na Noruega, e por fim, desde 1936, no México, e a perseguição que fundamentalmente se estabelece com os processos de Moscou, né, dentro da sua dimensão espetacularizada e formal, mas e de outro lado, pela onda de assassinatos que passam a se dar, né, dentro de uma reserva institucional ou não, de Trotsky e seus seguidores, que vai levar, né, a essa desembocadura em 1940 do seu assassinato, né, por Ramon Mercader no México, lá em Coyoacán. Eu convido, né, eu acho que é interessante sempre fazer essas referências a quem tiver mais curiosidade em conhecer essa vida, que ela é riquíssima, brilhante, inspiradora, a tomar contato não só com a autobiografia dele, né, Minha Vida, que é uma obra de suma relevância, que foi publicada já em 2 traduções para o português, como também com outras biografias, né? A exemplo da monumental obra, né, do Isaac Deutscher, a biografia do Pierre Brouet, algumas obras literárias, né, Patrick Merville e outras, Padura, né, que colocaram, né, o Trotsky como uma figura literária também, que ajuda a gente a compreender essa bela vida que foi a dele. Massa. Tem uma coisa que você falou no comecinho que eu achei até, inclusive, interessante da gente colocar aqui, apenas como um parênteses, né, que você falou que o Trotsky ele desempenhou um papel muito importante no que foi o desembocar da social-democracia russa, né? E uma coisa que eu acho que é interessante a gente sublinhar é que muitas vezes a gente falar de social-democracia, logo as pessoas imaginam o que é o significado de social-democracia que a gente tem nos dias de hoje, ou inclusive nas experiências que se desenvolveram a partir do século XX. Mas ali, naquele contexto, inclusive próximo da Revolução Russa, os partidos sociais-democratas, a social-democracia em si, ela tinha um conteúdo marxista muito profundo, inclusive um conteúdo revolucionário muito profundo, né? Então, muitos revolucionários se construíam esses partidos e reivindicavam a social-democracia como algo que tinha um conteúdo totalmente diferente e que vai ganhar uma outra linha quando a gente vai ver, por exemplo, o que foi a Constituição no México, a Constituição de Weimar, né, que vão dando outros arcabouços aí para a concepção de social-democracia que contrapõe a própria experiência da Revolução Russa também, né, como tenta se colocar enquanto alternativa. Então, é uma coisa que eu acho interessante da gente colocar sobre essa percepção de social-democracia que muita gente não tem um pouco esse parâmetro de que o sentido foi diferente, né, na medida em que ele foi cunhado, assim, historicamente. E uma coisa que eu queria que você comentasse também é a respeito justamente desse contexto, né? A Revolução Russa, ela vai explodir mesmo em 1917, em outubro e tal, mas desde o início do século XX, já tinham várias tensões, conflitos, inclusive outros processos de insurreição que foram fundamentais para essa interlocução acontecer. E aí a gente tem um processo, inclusive, muito peculiar, que é quando o Trotsky, inclusive, ele traz fôlego para essa teoria da revolução permanente, trabalhando, inclusive, com formulações que o Marx já tinha trabalhado anteriormente nos seus escritos e tal. E o contexto de 1905, né, que é quando, inclusive, ocorre um boicote ao parlamento por parte dos bolcheviques, tem toda aquela questão da Duma, de se colocar, possivelmente, um regime ainda com aqueles traços agrários, com traços imperiais, mas com uma espécie de constitucionalismo meio fajuto, né, ali na Rússia e tudo mais. Tem toda uma questão ali que vai sendo colocada, e também o Partido Social Democrata Russo, o pessoal, eles vão fazendo um debate, inclusive interno, sobre qual que é o papel do proletariado e do campesinato naquele contexto, né? Naquele contexto onde aquela alternativa que estava sendo colocada, mesmo que de forma muito superficial,
pelo czarismo, pela burguesia, não era uma alternativa que atendia, né? O pessoal estava reivindicando liberdades muito importantes, liberdade de associação, liberdade de reunião e tudo mais, liberdade de voto, inclusive. Então, tinha muitas dessas reivindicações que estavam pulsando ali naquele contexto, né? E aí o Lenin, ele estava colocando isso mesmo, que tinha que ser feita uma revolução democrática ali no contexto da Rússia, e foi uma tese que foi bastante discutida. O Trotsky, especificamente, tinha uma visão muito peculiar a respeito dessa relação, inclusive do papel que o campesinato ia ter dentro de um processo de revolução, fosse democrática, nesse sentido, inclusive como que deveria ser essa articulação entre campesinato e o proletariado russo. E eu queria que você comentasse, inclusive, o que foi essa visão peculiar que foi distinta, inclusive, de boa parte da ala menchevique e dos bolcheviques no Partido Operário Social Democrata Russo, e queria que você comentasse como que isso é imprescindível da gente entender para a gente falar sobre o que foi essa formulação sobre a teoria da revolução permanente, né? Em que ele, inclusive, vai colocar que não dá para fazer uma dissolução entre o que é uma revolução democrática e o que é uma revolução socialista. Qual que é o peso disso, por exemplo, para a gente entender aquele contexto de 1905 e o papel que isso vai desenvolver para a formulação dele, inclusive para a Revolução de 1917? Maravilha, Roju. Acho que é fundamental essa observação que você traz acerca da social-democracia, né? Que quando a gente está falando no contexto europeu, seja ocidental, oriental, da virada do século XIX para o século XX, a gente não está falando do PSDB, né? A gente está falando do que foi a aposta das e dos comunistas naquela conjuntura. Vamos lembrar ali, ao crítico ao programa de Gotha do Marx, ele está discutindo o que é o programa de fundação do Partido Social Democrata alemão. A gente lembra que todos esses grandes militantes desse período, que a gente, à torta e à direita, coloca como nossas grandes referências, Engels, Rosa Luxemburgo, Lenin, Trotsky, todos eles, né, militaram nos partidos social-democratas. Os partidos comunistas eles foram pulular depois da Revolução Russa, né? Mesmo o Partido Comunista Alemão ele só é fundado depois da Revolução Russa de 1917, né? Então a gente tem ali, é claro, um perfil que ele é muito diferente, né? Em que pesa as traições, em que pesa o que são as fraturas dessas apostas fundamentalmente reformistas de muitos partidos social-democratas, fundamentalmente o alemão. Certo que a gente está falando de algo que é bastante distinto. Você traz uma consideração que ela é bastante relevante, Roju, e que ela serve de cavalo de batalha, sobretudo aos detratores das obras do Trotsky, amparados em uma percepção religiosa das figuras de Marx e fundamentalmente de Lenin, né, como sendo ali bastiões de qualquer pureza ou algo que a gente deva se amparar como fiel de todas as nossas grandes questões, que de fato distinguiu as formulações políticas, as disposições de incisão na realidade de Trotsky e de outros tantos grandes militantes e teóricos de seu tempo. E aqui me parece ser fundamental a gente ter em conta o que são as elaborações que elas ainda timidamente aparecem nas leituras que o Trotsky vai cristalizar acerca da Revolução Russa de 1905 no seu livro Balanço e Perspectivas, né, em outras tantas elaborações posteriores também tratando da Revolução de 1905 e que vai ter, talvez, nas suas discussões da Revolução Permanente e no início da história da Revolução Russa, as suas formas mais bem acabadas e sistematizadas. O elemento central, né, que me parece ser necessário para que a gente se fie a compreender o que é essa particular percepção do Trotsky, é também a consideração que o Trotsky tem do capitalismo na sua acepção de totalidade e o como que, nas mais diversas realidades sociohistóricas, o capitalismo se desenvolveu de formas particulares e não de um modo que ele segue qualquer espécie de cadência linear, a afirmação em etapas ou qualquer coisa que o valha. A percepção do Trotsky, ela fundamentalmente tem uma preocupação política,
mas ela está amparada no que são análises econômicas daquelas realidades. E não me parece ocioso a necessidade da gente ter em conta que a teoria da revolução permanente, né, que ela começa a ser gestada ali de forma embrionária e que, como mencionei, ela tem ali o seu mais para desenvolver, me parece, né, ainda que de forma bastante sintética, no História da Revolução Russa, no início da História da Revolução Russa, ela deve ser lida, né, em conjunto com o que é a percepção do desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo. Essa teoria do desenvolvimento desigual e combinado vai não só tomar em conta que o capitalismo ele se desenvolve de uma forma distinta nas mais diversas realidades sociohistóricas, como também tem em conta que o modo de produção, muito embora ele não se afirme em suas relações típicas de forma hegemônica, ela funcionaliza outras relações sociais e relações produtivas em específico em seu proveito. E a compreensão que Trotsky tinha da realidade russa era de que, de fato, se combinavam na Rússia elementos do mais profundo arcaísmo agrário, né, com a vanguarda da afirmação capitalista. Talvez as discussões que se coloquem de modo mais evidente para perceber isso é a imensa concentração de operários e operárias em unidades fabris existentes na Rússia, em um contexto em que o país seguia sendo um tremendo fazendão, né? Para a gente ter ideia, por exemplo, na Revolução de 17, no curso da Revolução de 17, a Putilov, que era uma das grandes fábricas de São Petersburgo, aliás, a maior fábrica de São Petersburgo, era a unidade fabril que mais concentrava operários do planeta em uma mesma unidade. Então a gente não está falando ali de algo que é um mero acaso, a gente está falando ali de uma das expressões mais acentuadas da afirmação capitalista, combinada com formas de produção que em nada tinham a ver com o capitalismo, muito embora por essas mesmas formas arcaicas fossem funcionalizadas pelas capitalistas. Essa percepção, né, de como formas de produção diversas elas se combinavam, se articulavam, né, elas proporcionavam essa conformação em amálgama de algo muito particular, né, primeiro fez Trotsky colocar questionamentos a todas as percepções que reivindicavam uma afirmação que ela fosse pautada em uma linearidade histórica, em etapas ou em ritos que se assemelhassem aos processos revolucionários burgueses típicos experimentados nos países da Europa Ocidental e nos Estados Unidos, né? Então, ele colocou um questionamento quanto àquilo. O desenvolvimento do capitalismo na Rússia não foi o mesmo na Inglaterra, em França, ou em Estados Unidos, ou mesmo na Itália, na Alemanha, né? Se deu de um modo diferenciado. Esse modo diferenciado também trará repercussões que elas não são só no diagnóstico econômico, mas também se projetam ao político. Essa projeção ao político vai levar, como você já sinalizou aqui, ao reconhecimento de Trotsky desde um momento bastante, vamos dizer assim, antecipado, quando comparado com outras percepções, a reconhecer, tomando uma ideia que ela está lá em germen no Marx, né, da revolução permanente, a necessidade de que a revolução, sobretudo nesses países que são atrasados, com muitas aspas, né, países semicoloniais ou países que vivem, e prefiro tomar, né, numa condição que ela é de dependência na periferia da ordem capitalista, muito embora a gente saiba, por exemplo, desde o Lenin, imperialismo fase superior do capitalismo, que o capital financeiro russo também colocava a própria Rússia um papel no cerne dessa afirmação imperialista, nuances que elas não são de menor importância para pensar esses processos políticos. Daí, né, reivindicar Trotsky a necessidade de que uma revolução
nessas realidades, né, mas fundamentalmente olhando para a realidade russa, algo que pode ser colocado e foi colocado com a incorporação das suas formulações por outros agentes teóricos e políticos da periferia da ordem capitalista, como sendo uma revolução que assume, né, num processo que ele é de afirmação e de requalificação permanente, bandeiras que elas são democráticas e sociais, sem se pensar um galgar em etapas dessas necessárias bandeiras, né? Como você bem colocou, Roju, essas liberdades democráticas, civis, que serviram de grande espinha estruturante das pautas políticas das burguesias revolucionárias, elas são indispensáveis a todas e todos nós, né? Elas seguem sendo indispensáveis aos trabalhadores e trabalhadoras de todo mundo, não são coisas de menor importância. Então, elas devem estar no nosso horizonte programático. O que Trotsky vai colocar é que elas não serão consagradas pela burguesia. Se a burguesia não pôde consagrar essas promessas nem na realidade francesa, desde 1830, em que aquelas suas ambições projetadas ao conjunto dos trabalhadores do campo da cidade já se mostravam frustradas, né? E aí se fazia necessário interditar o que eram esses horizontes de gozo de liberdades civis e democráticas, que dirá das burguesias em realidades dependentes e periféricas, né? Então, em muito parte disso, em muito parte dessa avaliação. Então, bandeiras democráticas de afirmação de liberdades civis e políticas se combinariam com essas bandeiras sociais sem se consolidar em etapas. Uma questão que ela também fez divergir bastante essas percepções de Trotsky com outros tantos formuladores foi a sinalização, desde o início, que Trotsky coloca no proletariado enquanto sujeito revolucionário, não como o único sujeito revolucionário, obviamente, mas enquanto sujeito que hegemoniza o bloco histórico na construção desse agir transformador e revolucionário. Então, a gente tem, né, nessa percepção do Trotsky, de modo algum, né, uma apologia ao operariado industrial. Ele está falando em proletariado. Essa é a primeira coisa. Quando a gente fala em proletariado, a gente está falando no conjunto dos assalariados e assalariadas. A gente não está falando ali em quem trabalha na indústria urbana, exclusivamente. Acontece que, naquele momento, a maior parte dos assalariados e assalariadas estava nesse contexto. O ponto é, o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, oprimidos e oprimidas, por certo, comporia, né, esse corpo da subjetividade revolucionária. Só que quem capitanearia esse processo, por certo, dentro do que são essas próprias compreensões, que elas são político-econômicas, seria o proletariado. E essa foi uma aposta apontada por Trotsky, que me parece ter ainda muito sentido e que, de modo algum, descarta, por exemplo, a importância dos componentes camponeses, nem nada do gênero. É uma questão que ela é mesmo de ênfase no que é a proeminência do galvanizar de interesses transformadores, radicais e revolucionários que o proletariado poderia vir a cumprir naquele contexto e em outros, né? Tem um ponto interessante também, no sentido de que um dos debates que ele coloca é justamente no sentido de que parte daquela ideia mais etapista, ou até como alguns colocam, evolucionista do marxismo, ela apresentava o que deveria ser, assim como estavam ocorrendo, ou como deveriam ocorrer em outros países da Europa, que ali na Rússia, naquele contexto, toda aquela complexidade de crise agrária, daquela coisa meio... que misturava toda essa questão industrial com formas arcaicas, né, de produção e tudo mais, se tinha muito aquela noção difundida de que a República Democrática, dirigida pela social-democracia, ela deveria se dar por um longo período para que depois se tivesse condições, né, materiais para que uma revolução socialista ocorresse. O que era uma coisa que o Trotsky ele também se opunha quando ele estava falando sobre a teoria da revolução permanente, porque não era essa questão separada, né?
era uma coisa incessante mesmo. Então, assim, não tinha necessariamente um processo onde a revolução, onde o período de uma república liberal, democrática, constitucional tivesse que se dar por um longo período. O proletariado, ele tinha, junto com o campesinato também, eles tinham uma tarefa que era, a partir do momento em que eles tinham que constituir as tarefas democráticas ali do seu tempo, do seu contexto, isso também colocava a urgência de se colocar a Revolução Socialista como parte do processo, né? Ô, Roju, deixa eu te fazer uma consideração quanto a isso, e aí é bastante curioso para quem toma de uma forma a santificar nomes, teorias, linhas teóricas, etc. e tal, como um ponto a chamar a atenção. Essa percepção do Trotsky, ela me parece dialogar diretamente com o que são elaborações do próprio Marx, que no fim da sua vida, se debruçando ante a realidade russa, vai trazer ali toda uma série de informações que elas são muito relevantes para a gente pensar, não só aquela realidade em específico, mas todo o contexto do capitalismo na sua expressão periférica e dependente. Ele troca algumas correspondências já no fim da vida, na década de 1880, com uma liderança revolucionária russa, né, chamada Vera Zazolish, que ela era militante populista, né, Narodnik, algo que não se confunde em nada com o populismo latino-americano, proeminente no século XX, né? Vamos esquecer isso, a gente está falando ali do populismo russo do fim do século XIX. E ele vai olhando, né, para a realidade russa, tratando de questões que elas estão relacionadas ao avanço das forças produtivas, as dinâmicas de sociabilidade, entre outros tantos registros, apontar que, de fato, não seria necessário, na realidade russa, passar-se por um processo de afirmação propriamente capitalista para se ter condições materiais ou objetivas para a afirmação de um novo arranjo de produção em que os livres produtores associados poderiam ali estar capitaneando seus destinos de vida, né? Ele vai olhar fundamentalmente para Mir ou para Oblishna, como que a gente queira chamar, que era a comunidade agrícola russa, né? Arcaica também, e aqui para arcaico, gente, não tomemos de forma alguma isso desde uma expressão que ela é moral, ela está relacionada propriamente acerca do que são os incrementos tecnológicos ali colocados no seu arranjo de produzir, que muito pelo contrário, né, pelo que eu estou colocando aqui, elas são mais potentes até do que os arranjos produtivos capitalistas para a gente construir uma nova forma de existir. Então, ele olhando para o bicho, ele vai falar, olha, dali pode romper algo, né, dali pode ser, talvez, o arranjo de sociabilidade e produção que a gente possa levar a construir algo novo desde da realidade russa. Eu acho que comunica muito com essa perspectiva do Trotsky, né? É dispensável uma revolução burguesa típica que se solidifique, que proporcione a partir da afirmação capitalista condições objetivas para a gente transpor essa ordem social. Exatamente. E aí, um outro elemento fundamental para a gente poder pensar a efetivação de uma revolução socialista na sua totalidade e nas suas potencialidades, o Trotsky ele apresenta um outro aspecto que é fundamental, que precisa ser levado em conta, que é justamente a conformação do que seria a estrutura social da economia mundial, né? E ali a gente pode pensar, inclusive, como que ele já estava trazendo reflexões a respeito do que é a sociedade mercantil cada vez mais se globalizando, né? Se internacionalizando nesse sentido, e ele vai dizer que uma revolução ela não pode cessar a partir do momento em que ela se estabelece nacionalmente. Ela precisa levar corpo e ela precisa se corporificar para além dos territórios das fronteiras nacionais. Então, ela tem que ser internacional, ela precisa ter um caráter mundial. Mas aí ele coloca justamente isso no sentido de que havia, inclusive, uma ala mais conservadora dos bolcheviques que defendiam que, justamente com essa concepção de uma revolução, de um Estado que fosse mais longo, no sentido de ser democrático e ter um longo período de um Estado democrático para depois colocar a Revolução Socialista, e que ela devia se aprofundar dentro do território nacional e que ela não deveria estar acontecendo em consonância com outras
revoluções ao redor do globo, que inclusive foi uma oposição que ele fez em relação ao Stalin e outras figuras que estavam presentes ali, justamente, e que foi inclusive uma tese hegemônica, né, com o decorrer do tempo na União Soviética, sobre a questão do socialismo em um só país, que é esse socialismo que vai se estendendo ali no território nacional, mas que, como o Trotsky vai apontar, com o decorrer do tempo ele vai se burocratizando e as contradições internas elas vão colapsando mesmo aquele regime. E aí eu queria que você até comentasse para a gente qual que é o impacto de uma concepção internacionalista e de uma atuação internacionalista quando a gente está falando de uma revolução socialista, né? Será que como que as pessoas podem imaginar que uma revolução socialista ela pode se efetivar apenas no território nacional ou com uma potência apenas nacional se expandindo nesse sentido, mas ao mesmo tempo em que outros lugares estão tendo problemas e não conseguem avançar suas revoluções. A gente tem, inclusive, apontamentos de que, no contexto da União Soviética, essa própria tese, que não foi só uma coisa teórica, uma tese hipotética do socialismo num só país, ela foi também uma questão prática, objetiva, no sentido de que a gente vê, inclusive, tentativas e influência do regime stalinista em outros processos, na China, em outras revoluções que foram se dando na periferia do capitalismo, em que se intensificava a subordinação dos revolucionários aos sociais-democratas e atrasando, inclusive, impedindo as revoluções socialistas de emergirem, né? O que inclusive sustentava, de certo modo, essa hegemonia stalinista dentro desse percurso, o que gerava mais burocratização e tudo mais. Então eu queria que você comentasse assim, qual a importância, o impacto que tem essa noção do socialismo no seu país, que ela gerou inclusive na própria União Soviética, nesse percurso de burocratização e de degeneração, e qual que é a lição que isso nos dá a respeito da concepção internacionalista mesmo da Revolução Socialista. Bom, Ju, eu vou pegar aqui um livrinho para colocar. Até tinha separado alguns livrinhos para mostrar aqui, que eu acho que eles talvez sejam interessantes para a gente, né? E tem um monte de livro longe aqui. Os livros mais importantes estão aqui, ó. O Marx, o Trotsky, o Mandel, o Ben Said, o Lovie, eles estão aqui um pouquinho mais próximos do espectro de alcance dos braços, né? Mas em um texto em específico, né, que esse Trotsky como alternativa de Ernest Mandel, esse grande dirigente político, economista belga, ele vai registrar o quanto que o internacionalismo, né, ainda para quem pudesse colocar dúvidas nisso, é uma das principais marcas da afirmação da compreensão política e econômica de Trotsky, né? E essa marca do internacionalismo que Trotsky leva às últimas consequências, ela é constitutiva, pura e simplesmente, do que é o processo de compreensão e afirmação histórica das e dos comunistas. É relevante a gente remontar, inclusive, o manifesto de 1848 de Marx e Engels, que essa marca do internacionalismo ela aparece de forma bastante evidente na compreensão em que o modo de produção capitalista ele se afirma internacionalmente e a sua anteposição ela deve, da mesma forma, se colocar de modo internacional. Não por outra razão, o manifesto tenha sido publicado em Fim das Línguas, já nas suas primeiras tiragens, e com esse anseio de articular internacionalmente os trabalhadores e trabalhadoras na sua luta contra a dominância do capital, contra a burguesia no processo de luta classista, mas no frigir dos ovos contra esse modo de vida que se afirma no bojo do capitalismo, na construção de uma outra alternativa de lida para com a economia, para com a sociabilidade, para com o nosso existir no frigir dos ovos. Não por outra razão, tem a Marx, em sua iniciativa política também, desde a década de 1860, animado a construção de organismos internacionais, a exemplo da Associação Internacional dos Trabalhadores, como ferramenta indispensável da luta dos trabalhadores e trabalhadoras em prol da sua emancipação.
compreender o internacionalismo, então, enquanto linha vermelha que acompanha o movimento comunista na sua história, me parece ser algo fundamental. E isso tem em conta, né, essa compreensão mesmo da afirmação capitalista de modo internacional e a necessidade de que o convulsionamento político do capitalismo deve se dar da mesma sorte internacionalmente. É claro que, aos olhos de pessoas que podem estar tendo contato inicial com esse temário e tudo mais, isso possa parecer um tanto quanto ambicioso ou distante, né? Pô, a gente não consegue fazer a revolução aqui no meu bairro, que dirá a gente vai fazer uma revolução internacional. Eu não consigo convencer a minha mãe de que o governo federal é ruim, que dirá eu vá conseguir construir uma articulação internacionalizada. Eu não falo outra coisa que não osasquense, que dirá eu vou conseguir me comunicar com um sujeito que está lá na China, né? Como que esses dilemas do internacionalismo, eles se colocam diante de nós? Eles, no final das contas, são bastante mais simples do que essas barreiras que, ao menos intuitivamente, nos são autocolocadas e também colocadas de fora, a nós projetadas, né? Esse nosso traço de solidariedade ativa e de classe, ele passa justamente pelas mesmas agruras que o conjunto de trabalhadores e trabalhadoras oprimidos e oprimidas de todo o planeta vive sob o jugo de um mesmo modo de existir, de oprimir e de explorar, que é o capitalista. Né? Claro que com nuances, com particularidades, de forma mais intensa ou menos intensa em diversas realidades, atravessando de formas distintas também pessoas nas suas mais diversas condições, afetando de forma mais violenta os trabalhadores e trabalhadoras da periferia da ordem, mas afetando, por sua vez, de forma mais intensa mulheres, negras, negros, LGBTs. A gente tem toda essa necessidade de conhecer essa variabilidade, mas o ponto é que estruturalmente existe um traço de identidade que nos liga, né? Muito embora a gente se comunique por outras línguas, a gente tenha debilidades a talvez se comunicar mais diretamente, existe uma língua universal que é a nossa também, que é desse sofrimento e opressão que nos une, né, enquanto classe, que nos une enquanto classe, não por simplesmente por condições objetivas, mas que se deve ser colocado também a partir de um traço de afirmação política, cultural, que nos constitui efetivamente enquanto classe, no processo de luta de classe. Esse horizonte de afirmação internacionalista, ele me parece levar a compreender a ideia do socialismo em um só país enquanto uma contradição em termos. Ela é uma contradição em termos na medida em que, se queremos construir uma alternativa socialista para as nossas existências, ela não pode se limitar ao que é a vivência, primeiro, né? A vivência só de uma circunscrita parcela da população no cerne desse arranjo produtivo. Essa seria uma primeira premissa bastante abstrata para lidar com a coisa. Acontece que, no primeiro teste, a redução a concreto dessa premissa abstrata, a gente vê que nem isso mesmo seria possível. Quando a gente pensa em socialismo no seu país, seja na União Soviética, seja em qualquer outra realidade, a gente está percebendo mais do que qualquer outra coisa que o socialismo é impossível se ele não for afirmado internacionalmente, se ele não abranger a totalidade das experiências da vida humana em todo o planeta. Ah, mas se a gente tiver uma realidade que ela não seja socialista, efetivamente, a gente não vai estar no cerne do socialismo, a gente não vai estar construindo uma sociedade comunista? Penso eu que não. Daí que o político tem essa condição. Também que ela se prolonga e se afirma de modo perenizado em sociedades futuras, pelo menos penso eu, né? Porquanto não vivermos em um arranjo que, atendendo aos anseios que eles são plurais, multifacetados, autodeterminados das vidas sociais, as coisas não se arranjem de modo harmônico. E quando a gente vê, né, essa afirmação do socialismo em um só país como uma tônica que for afirmada, sobretudo no cerne do stalinismo, na União Soviética, a gente tem, né, o reconhecimento que ele é institucional da falência desse processo que ele é da Revolução Internacionalista. Muito embora a gente tenha, acompanhando esse processo, o que é uma construção que ela seja
internacionalizada de partidos comunistas, a gente não tem, e até de ações insurrecionais, mundo afora, a gente não tem efetivamente uma afirmação de um internacionalismo operário, a gente não tem uma afirmação efetivamente de uma perspectiva estratégica de transformação internacionalista na construção de uma alternativa de mundo. A gente tem, né, uma afirmação, desde uma determinação nacional específica e uma tradição de leitura social, do que deve ser a revolução nos mais diversos rincões do planeta, né? A determinação que ela se pautou fundamentalmente desde a Terceira Internacional, apontando uma cartilha do fazer revolucionário nas mais diversas realidades socio-históricas, de como que se deve conformar um partido, de qual que deve ser a natureza da revolução, seja no contexto da América Latina, da África, da Ásia ou em qualquer outro que a gente possa ter do planeta, isso mais do que qualquer outra coisa atrofiou as perspectivas de uma revolução internacionalista, tentando, né, ossificar o que era um bastião suposto de uma construção socialista, que de fato era uma anteposição no imaginário, na construção de uma organização social àquela propriamente capitalista, mas que projetou o que era a sua afirmação para horizontes que eles são completamente avessos ao socialismo. E aqui passa pela afirmação bélica da revolução. Não, a gente tem uma anexação territorial, né? Isso daí vai levar ao que é a ampliação dos marcos territoriais socialistas. Isso daí não tem cabimento, né? A gente constrói uma revolução internacionalista com os povos autodeterminados fazendo a revolução, né? Do contrário, a gente não tem revolução. A gente não tem revolução por anexação, né? A gente não tem revolução por afirmação exógena, né? Isso daí é algo que é completamente estapafúrdio, pelo menos penso eu. E é estapafúrdio na medida em que tanto uma perspectiva quanto outra, elas se amparam a partir de um registro específico que é da politicidade tipicamente capitalista e moderna, amparada no Estado Nacional. Uma construção de uma alternativa que ela seja efetivamente revolucionária, socialista, internacionalista, ela ansiará, e ao menos penso eu me fiando lá nas leituras que o Marx faz da Comuna de Paris, no Guerra Civil na França, assim como no Estado da Revolução de Lenin, em um horizonte de dissolução do Estado, de fenecimento do Estado, né? De minar quais que são essas bases de sustentação do Estado Nacional. A afirmação do socialismo em um só país é a retroalimentação do que é a forma política tipicamente burguesa, né? E todos os seus paramentos para a afirmação de interesses dessa nação, né, mais do que qualquer outra coisa em diversos países. Isso trouxe consequências, né? Trouxe consequências, como o Roju já colocou, tanto quanto a questão da burocratização, quanto a perda do que são os horizontes de afirmação revolucionária internacionalistas. O fato é que, né, uma revolução internacionalista ela tem que partir dessa premissa e reconhecer que o irromper, né, de experiências revolucionárias, né, no encadear no tempo, elas se fortalecem. E é só assim que uma alternativa de continuidade do processo revolucionário pode se fortalecer, não no engessamento dentro de fronteiras nacionais, fomento ao belicismo ou qualquer coisa do gênero. E uma coisa que eu queria, inclusive, colocar para a gente poder fechar, gente, é porque a gente tem passado por um período recente onde toda vez que se vê essa crítica emergindo ao stalinismo em si, a gente vê muito essa crítica potencializada por setores da nossa sociedade que estão vinculados a uma crítica muitas vezes anticomunista e uma crítica liberal. E essa formatação de crítica, ela é presente. E uma coisa é a gente reconhecer esse tipo de instrumentalização que, inclusive, esvazia o sentido do que foi o processo histórico e o fenômeno que se deu do stalinismo em si, mas que a gente precisa entender que a crítica que existe em relação aos processos, do que foi essa construção do socialismo real, ela não se resume só à crítica liberal. A gente tem uma vasta tradição mesmo de figuras, de teóricos no campo da esquerda, no campo do marxismo, e aqui eu coloco em evidência no campo do trotskismo, dos trotskismos em si, que se debruçaram em refletir sobre esse processo. Então,
quando a gente está falando sobre stalinismo, a gente não está simplesmente pegando um elemento abstrato e que é muito focado na imagem do Stalin, porque não se resume só ao Stalin, está para muito além dele, inclusive, né? Tem toda uma questão do que foi a burocratização do Partido Comunista, como também do que foi o processo de ampliação de várias secretarias dentro do Estado soviético, de como isso foi sendo intensificado naquele período, de como tinha toda uma cúpula que tomava essas decisões, e de como foi um período, inclusive, marcado por diversos processos ali de coletivização, feita com muita violência por parte de vários trabalhadores em relação que passaram por esse processo, que foram processos marcados pelos gulags, inclusive, que foram processos que foram marcados por um terror de Estado muito profundo, que se voltou em relação à violência política e muita repressão, tanto por parte da classe de trabalhadores interna na Rússia, como também de vários comunistas que fizeram críticas, que se oporam a esse regime, e como o próprio Gustavo já colocou logo há pouco, a oposição de esquerda foi muito reprimida nesse processo. Então, quando a gente está fazendo críticas ao stalinismo, é um bojo que representou e que foi se conformando dentro desse processo político, que está para além do Stalin, embora ele foi uma figura importantíssima que encabeçou esse processo, que esteve na frente disso, mas a gente precisa entender. A gente não precisa negar esse processo, dizer que não existe stalinismo, que o stalinismo é uma invenção de pessoas anticomunistas, porque existe historiografia, existe produção acadêmica de responsabilidade, inclusive científica, que se debruçou a entender esse processo. E existe tanto uma crítica que ela vem do campo do marxismo, como tem crítica que vem do campo do anarquismo em relação a esse processo. Então, não existe só crítica liberal a respeito do stalinismo. A essa crítica, a gente denuncia a hipocrisia, porque a gente sabe que o liberalismo ele tem tantas contradições quanto o stalinismo. Então, a gente denuncia a hipocrisia referente a isso, mas a gente nunca deixa de demarcar quais foram as contradições que a gente teve também nesses processos. E eu acho que é importante a gente colocar isso para que não tenha esse ruído mesmo, né? De qual referencial que a gente se utiliza quando a gente está falando de crítica ao modelo stalinista. Ô, Ju, queria fazer algumas considerações, então. Eu acho que eu estou me alongando até um tanto quanto aqui nas minhas falas. Eu falei, eu vou tentar ser o mais sintético, isso daí me leva a ficar mais confuso ainda, né? Mas é uma falta de familiaridade com a forma mesmo, né? Mas eu acho que você traz uma questão que ela é fundamental, que é a discussão acerca do que são as anteposições, né, acerca das tradições que se colocaram no fazer político dos trabalhadores e trabalhadoras na sua história e o quanto que a gente deve tratar as coisas de uma forma extremamente transparente. Eu queria saudar, primeiro, que a tua iniciativa de discutir dois desses temas que são, para mim, os dos mais relevantes na lida entre o que distingue, né, a conformação propriamente stalinista e a crítica trotskista da Revolução Permanente, né, em contraposição à Revolução por Etapas, e de outro lado, o internacionalismo em detrimento do socialismo em um só país, como chaves relevantes para a gente ter isso em conta. Mas aqui eu queria me fiar em outras considerações. A primeira delas é que é indispensável que quando a gente vá se colocar a construir uma alternativa para as nossas vidas, a gente não se fie em abordagens que elas são religiosas de sujeitos que negaram radicalmente o que é a tomada religiosa das coisas. Então, a gente santificar um texto, colocá-lo como sagrado, ou santificar uma figura, é por si só um problema. E aí, né, entra a discussão que você colocou entre as eventuais querelas existentes entre Trotsky e Lenin. É óbvio que elas existiram e que bom que elas existiram. Isso potencializou o movimento. E isso daí, se a gente tivesse ali um sujeito iluminado que fez a revolução quando chegou em abril na União Soviética fazendo as coisas acontecerem, se a gente crê nisso, né, a gente está crendo ali de uma forma religiosa no que é a construção das trajetórias das pessoas, né? Quem fez a Revolução Russa foi o povo russo, né? Foram os trabalhadores e trabalhadoras da Rússia,
né? Não foi o Lenin. O Lenin ele teve um papel que ele foi importantíssimo na galvanização, que ela foi teórica, na incisão política e organizativa daquele processo. Mas, né, a gente coloca a questão, teria a Revolução Russa sem o Lenin? É possível que sim. Eu acho que, aliás, é muito provável que sim. Né? O ponto é que o Lenin foi uma figura importante, né? Indispensável. Né? Sem sombra de dúvida, cumpriu um papel que ele era dos mais relevantes. Mas quem teve esse papel foi a classe trabalhadora na Rússia. Foram os operários, foram os camponeses, foram os soldados que fizeram essa revolução. Né? Claro que com um papel importante organizativo, mas a gente tem que ter muito em conta isso. Segunda das coisas, esses dissensos, né, eles não devem ser colocados para desprestigiar ninguém. Muito pelo contrário, no momento certo, as pessoas estiveram no lugar certo, e assim espero, né? E a gente tem que ler as pessoas também processualmente. As pessoas não guardam consigo qualquer espécie de essência. É a mesma coisa que fazer uma leitura, nossa, o Trotsky foi menchevique. Não, então ele teve ali um desvio na vida e ele é um problema. Olha, é um paralelo que ele é importante. É tão absurdo quanto fazer um juízo pelo fato dele ter nascido numa família judaica. É essencializar algo que é necessariamente dinâmico e social, mais do que social, político, na construção dessas figuras. Então a gente tem que julgar as pessoas, avaliar, analisar e criticar pelos seus feitos e pelas suas ações. Trotsky impassível de críticas? Claro que não. Ele fez muita besteira. Eu mencionei aqui Kronstadt, a repressão ao exército maquinovista, poderia estar falando aqui das propostas de militarização dos sindicatos, né? Ele tem ali problemas nas suas percepções, mas eles têm muito mais trunfos. Quem se blinda à crítica deve ser visto com pelo menos uma pulga atrás da orelha, porque ali tem problema. Tem certamente caroço nesse angu. Então a gente tem que ficar atento a essas perspectivas de blindagem e santificação de figuras. Terceira das coisas, qualquer espécie de tentar colocar dentro de um mesmo parâmetro a crítica ao stalinismo feita pela esquerda revolucionária, por marxistas revolucionários, por gente honesta, e a liberalina, ela é falseadora da realidade, mais do que qualquer outra coisa. Mais do que qualquer outra coisa. E ela falseia a realidade na medida em que a gente descola da história essa perspectiva, né? E coloca dentro do mesmo balaio de classe agentes que são de outras percepções. Isso é autoproclamatório e extremamente daninho às perspectivas de construção de uma alternativa de vida, como se a única referência do planeta fosse a autoproclamação do próprio Stalin. E aqui eu coloco uma questão que ela é relevante para a gente ter em conta. Não, porque o Stalin falou que estava se vivendo no comunismo naquela experiência. Tá, a Tabata Amaral fala que é de esquerda também. E aí, como que a gente julga os fatos? A gente julga os fatos pelos fatos. Né? A prática é o critério da verdade, Lenin já nos legou, né? Como uma importante formulação. E não é porque veio do Lenin. Sei lá, se o Stalin tivesse falado isso, para mim seria relevante a gente reivindicar essa parte do Stalin, né? Mas não falou, né? O Stalin, muito pelo contrário, né? Ele capitaneou um processo que ele foi de atrofia, interdição e afirmação contra-revolucionária burocrática de um processo revolucionário. Que o processo revolucionário também não guarda na sua essência a continuidade da revolução. Não é porque foi conduzido pelos trabalhadores da Rússia que ele vai ser revolucionário pro resto da eternidade, que continuou sendo revolucionário até 1991, né? Isso é essencialista, isso é atentatório com o materialismo dialético e histórico, né? Me parece ser um tanto quanto problemático qualquer afirmação nesse sentido. Daí que aí eu projeto para os nossos tempos, né? A crítica ao stalinismo, ela segue sendo, né? E aí fazendo uma distinção que ela é fundamental. Aquilo não foi comunismo. Nunca foi comunismo. E não há juízo que vá me fazer colocar, e aqui eu me fio fundamentalmente no Daniel Ben Said, né, a necessidade de afirmação da irredutibilidade do comunismo às suas falsificações burocráticas. Aquilo não foi comunismo.
né? Então, criticar o stalinismo não é criticar o comunismo. Muito pelo contrário, é uma necessidade de resgatar o comunismo de um tropeço. Um tropeço que macula, é um fardo aos militantes marxistas revolucionários do nosso tempo, honestos na construção da sua trajetória cotidiana, de se despir ante o que foram as expressões do autoritarismo todo que o Roju colocou, seja da destruição de liderança, seja os processos de Moscou, seja o Gulag, seja qualquer outra espécie de atrofia institucionalista do processo revolucionário e que devem ser criticadas ainda hoje. Porque não foi, da mesma sorte, o Stalin que destruiu o nazifascismo. Foi o povo russo em armas que enfrentou o nazifascismo. Foi o povo auto-organizado da Iugoslávia, da França, que construiu ali, né, alternativas militares para enfrentar o nazifascismo. Então a gente tem que se despir de narrativas triunfalistas, personalistas, para pensar o que é um mundo outro em que a gente vai ser colocado enquanto iguais e não vai abordar a política de uma forma religiosa, mas sim de uma forma radicalmente profana. Eu acho que seria isso, né? E eu acho que fechou como maestria. Eu agradeço aí, Gustavo, a sua contribuição. Eu espero que esse seja a primeira parceria de muitas. Sempre que for possível, eu vou trazer você aqui para o canal, para você poder trazer mais debates, mais reflexões, mais provocações, e instigar as pessoas a terem esse pensamento crítico que é fundamentalmente necessário para a nossa tradição marxista, que a gente compartilha e que a gente acredita que precisa ser fomentada nos nossos ambientes de organização. E quem sabe aí mais para frente você não anima a criar um canal aí para você estar produzindo e trazendo as suas provocações em um espaço seu também, onde você possa alcançar muito mais pessoas com as instigações que são necessariamente importantes aí. Valeu demais, tá? Espero que numa próxima eu faça melhores intervenções, menos confusas, mais adequado aí à fórmula. Mas obrigado demais pelo convite, foi um prazer estar aqui discutindo com vocês. É isso, querido. Valeu demais. Valeu.